Meus amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Nós somos gratos a Deus por Ele ter nos concedido uma noite na Sua presença. E neste dia nós estamos gratos a Ele, glorificando e exaltando o Seu nome, porque de eternidade a eternidade Ele é Deus. Eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus juntamente com você, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 16, que diz assim a palavra: E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são os que anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fazia por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e a Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus amados, o texto lido nos retrata de Paulo e de Silas. Esse fato aconteceu quando Paulo estava ali juntamente com seu companheiro fazendo a segunda viagem missionária. A Bíblia diz que Paulo teve uma visão, e a visão de Paulo era que Paulo estava tendo naquela noite, era: passa-nos a Macedônia e ajuda-nos. Paulo agora, ele ali, o Espírito Santo convoca Paulo para que ele pudesse sair de onde estava, juntamente com Silas, e para outra cidade. E a Bíblia diz que Paulo saiu, e quando ele chegava próximo ali ao rio, estava ali algumas mulheres, e Paulo ali pregava a palavra de Deus. Entre aquelas mulheres estava a Lídia, a vendedora de púrpura, e a Bíblia diz que a Lídia ouviu a palavra de Deus, e ali ela foi batizada. E a palavra de Deus nos relata que Lídia, aquelas mulheres, convidaram para que Paulo e Silas fossem à sua casa. E Paulo foi à casa de Silas, passou alguns dias ali. E agora Paulo, ele vai seguindo a sua viagem conforme o Espírito Santo lhe orientava. E na proporção que ele ia para o templo orar, a Bíblia diz que aconteceu que, indo eles, nos saiu ao nosso encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava muito lucro aos seus senhores. Meus amados, meus queridos, aquela jovem, o texto nos mostra que aquela jovem era uma jovem possessa, uma jovem que era obrigada a trabalhar para aqueles homens, aqueles videntes. Aqueles homens viviam de adivinhação, magia negra, coisas que não agradavam aos olhos de Deus. E aquela jovem, ela estava ali envolvida, trabalhando em um serviço que não seria para ela, mas ela mesmo assim, ela estava tão eufórica com aquele trabalho que ela, vendo a Paulo e a Silas, ela insultou a Paulo e insultou a Silas, dizendo: são esses homens que anunciam a palavra de Deus. Nós sabemos que aquela jovem agora, ela está sendo usada pelo inimigo, dizendo: são esses homens que anunciam o caminho da salvação? Por acaso são eles servos do Deus Altíssimo? E a Bíblia diz que ela fez isso por muitos dias. E Paulo, vendo que aquilo ali era um insulto, aquilo ali era um desacato a ele como pregador do Evangelho, a Silas. E a Bíblia diz que Paulo perturbou-se, voltou-se, olhou para aquela jovem e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te digo, sai dela. E na mesma hora o Espírito saiu daquela jovem, e aquela jovem agora é uma jovem liberta. Aquela jovem agora, ela não é mais possessa, ela agora é uma nova criatura.
A palavra de Deus diz que os seus senhores, vendo com a perca daquela jovem, eles não iam ter mais o lucro assim tão grande como eles tinham, e eles ficaram com ira, eles se iraram contra Paulo e Silas, e a Bíblia diz que eles pegaram a Silas e a Paulo, levaram para a praça, e ali na praça apresentaram os magistrados, e ali a Bíblia diz que os magistrados ali, a multidão unida se levantaram contra Paulo, bateram em Paulo, espancaram Paulo, rasgaram as vestes de Paulo. Foi uma humilhação terrível. E Paulo ali está sofrendo esse momento juntamente com Silas, porque na verdade, meus queridos, há momento na nossa vida como cristão que se levanta tempestade muito forte, mas se Jesus está no barco, a tempestade passa, porque Ele é aquele que está com o controle do mar, está com o controle da nossa vida nas suas mãos. E a Bíblia diz que os magistrados ordenaram ao carcereiro que pegasse a Paulo e levasse à prisão, prendesse Paulo com toda a segurança. E a Bíblia diz que aquele carcereiro ali, ele pega Paulo, né, e lança lá no cárcere, e ali a Bíblia diz que o carcereiro recomendava que amarrasse ele no tronco, e ali Paulo e Silas tiveram seus tornozelos amarrados em corrente junto a um tronco, uma madeira grande, e a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam ali junto a outros presos. Meus queridos irmãos, meus amados, em Cristo Jesus é um momento muito difícil. Paulo está ali preso, humilhado, já tinha sido açoiteado, as vestes rasgadas, espancado. E a Bíblia diz que Paulo estava ali junto com Silas. E Paulo teria tudo agora para ser um derrotado. Paulo teria tudo agora para estar curtindo a sua derrota. Apanhado, espancado, as vestes, decepcionado, em praça pública, sendo taxado de romano, de judeu. Os romanos não aceitavam a pregação do evangelho, e Paulo, ele tinha tudo ali, volto a dizer, Paulo tinha tudo ali para estar curtindo a sua derrota. Mas Paulo, junto com Silas, eles estão ali presos, amarrados no tornozelo, e a Bíblia diz, e Paulo diz agora, eu vou mostrar para esse povo, eu vou mostrar para essa multidão, eu vou mostrar para aqueles senhores, eu vou mostrar para o magistrado que o meu Deus pode tudo, que o meu Cristo, ele está vivo, ele está aqui presente comigo, e ele vai fazer grandes maravilhas nesta noite. A Bíblia diz que Paulo orava, Silas cantava. E na proporção que eles oravam, na proporção que eles cantavam, os outros presos escutavam. Ah, meus irmãos, duas colunas muito fortes, duas ferramentas fortíssimas na vida do ser humano. A oração e o hino de louvor, os louvores a Deus, os louvores libertam. A oração quebra todo tipo de corrente, toda maldade contra o evangelho. A oração quebra, desfaz os louvores. E Paulo e Silas ali, eles estavam orando, cantando, glorificando a Deus, sabendo que eles seriam mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que enquanto os presos oravam, o Espírito Santo ali fez um rebuliço, os servos de Deus foram revestidos da graça, do poder do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ali aconteceu um grande terremoto. A Bíblia diz que de imediato os alicerces do prédio começaram a abalar, a estremecer, as paredes começaram a estremecer, toda a estrutura ali daquele cárcere começaram a tremer, e a Bíblia diz que as algemas dos presos se soltaram. Aleluia, glória a Deus, esse é um Deus maravilhoso, é um Deus que pode tudo na nossa vida. E a Bíblia diz que quando
Paulo olhava e via que os presos estavam com as algemas soltas, e a palavra de Deus diz que o carcereiro ali, ele se perturbou, ele se angustiou quando ele viu, soube anunciar a ele que os presos estavam soltos. A Bíblia diz que ele pediu luz, saiu à frente, e quando chegou ele viu que todos estavam com as algemas soltas, todos soltos, libertos. E a Bíblia diz que ele agora, ele tenta suicidar-se. A Bíblia diz que o inimigo agora, ele se apodera daquele carcereiro. Ele diz, olha, a Bíblia não diz, mas eu deduzo, e agora, o que é que tu vai fazer com esses homens, todos esses presos, prisioneiros aí, todos libertos? E agora, como tu vai prestar conta, o que tu há de fazer com esses homens? E a palavra de Deus diz que quando o carcereiro tira a espada e tenta suicidar-se, Paulo disse, meu filho, calma, calma, não tem nada perdido. Não faça-te nenhum mal, todos estão aqui. E o carcereiro podia confirmar, ver com os seus próprios olhos, que os prisioneiros estavam soltos, mas porém muito calmos, porque estava sob o controle de Cristo, o controle do Espírito Santo de Deus. E agora o carcereiro vê aquele episódio e disse, que devo eu fazer para ser salvo? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Meu querido, amado irmão, você que está aí nos ouvindo, creia que em meio às dificuldades, Jesus Cristo estará contigo. E a Bíblia diz que aquele carcereiro se converteu, aquele carcereiro aceitou a Jesus como Salvador, levou aqueles homens, Paulo e Silas, à sua casa e ali a sua família, se converteram a Cristo Jesus, foram batizados. Porque esse Deus, ele é um Deus tremendo, ele pode todas as coisas. Meu querido, neste momento eu quero agradecer a Deus pela sua vida, quero estar orando por você. Neste momento, baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Soberano e eterno Deus, Pai Celeste, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és Deus, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Mesmo que alguém não queira, não aceite, mas Tu és Deus. Pai amado, aqueles magistrados, aquelas pessoas ali se levantaram contra os Teus servos, mas eles foram mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai Celeste, muito obrigado, Deus, porque foi a ação do Espírito Santo na vida dos teus servos. E ali todos os presos ficaram, obedeceram a tua voz. Obedeceram a voz do Evangelho. Pai Celeste, e agora, ali, Senhor amado, o carcereiro, Senhor, ele passa pelo momento de grande aflição quando vê que todos estão soltos. E a palavra de Deus diz que ele tenta contra a sua vida. E Paulo diz, filho, não faça nenhum mal, todos estão aqui. Ah, meus queridos irmãos, o Espírito Santo agora adentra na vida do carcereiro, a ponto dele chegar a reconhecer que é pecador, pobre, miserável, pecador. E ele pergunta, questiona, que devo eu fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Que Ele nos abençoe. Meu querido, eu quero agradecer a você pela sua vida. Quero agradecer em nome de Jesus por você estar junto conosco. E se você puder nos ajudar, inscreva-se nesse canal, Pastor Antônio José Pereira, dê um link. E assim juntos estaremos levando a palavra de Deus. Em nome de Jesus, que Ele te abençoe. Amém.